Oiê, meu nome é Rafaela Miranda Figueira, eu sou estudante de Letras Espanhol na UFO, estou no quinto período, e junto com as minhas colegas Caroline Rodrigues Lopes, do primeiro período, e Maria Fernanda Aro, do terceiro período, a gente fez essa vídeo-resenha chamada As Cartas e Retóricas dos Conquistadores Espanhóis na Mesoamérica. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre a segunda carta de relação de Hernán Cortés. Hernán Cortés foi um espanhol muito conhecido por conquistar os astecas. A gente analisou a segunda carta de relação como um documento, seguindo a perspectiva de Legoff. Ou seja, o documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado. É um produto da sociedade que o fabricou, segundo as relações de força que aí detinham o poder. Ou seja, toda narrativa que é construída na carta vai expor determinados pontos de vista em detrimento de outros, de acordo com quem tinha o poder. Dessa forma, a primeira coisa para levar em consideração se você está pensando em ler as cartas de relação ou a segunda carta de relação é considerar que o ponto de vista é parcial. Pois toda a narrativa das cartas a respeito dos acontecimentos na América é feita na língua dos conquistadores e expõe o seu ponto de vista dos fatos. Então, os invasores das terras é que contam a história e não os povos originários que já habitavam esse lugar. A segunda carta de relação vai expor as conquistas de terras e povos que aconteceu na Nova Espanha. Então, Hernán Cortés escreve ao rei da Espanha, se glorificando pelos seus atos, buscando reconhecimento real. A carta é bem descritiva, descreve basicamente as conquistas de Hernán Cortés, os lugares onde ele esteve, as características da natureza de cada região, com quais povos ele teve contato, se foi bem tratado ou não por eles, e assim vai contando as suas negociações com esses povos. Inclusive a carta é escrita como se essas negociações fossem injustas, né? Como se os povos indígenas tivessem dado de bom grado a sua terra e a sua serventia, desconsiderando o poder bélico dos espanhóis e os massacres que eles iam fazendo. Por outro lado, quando são descritos confrontos que aconteceram entre os espanhóis e os indígenas, a tecnologia das armas que os espanhóis têm é super valorizada na carta. Então, na carta é enfatizado o quanto ele foi bem recebido pelos indígenas, mas, quando questionado por eles, o que ele faz? Ele os ameaça e ele diz que quem não obedecer será considerado um rebelde e será castigado conforme a justiça espanhola. Ou seja, não parece haver outra opção. Nessa carta fica claro a postura política e militar de Cortés. Então ele enfatiza que tem aliados, povos que querem ser defendidos por ele. Ele diz que foi bem recebido pela maioria dos povos, mas o objetivo é buscar ouro e conquistar as terras em nome de seu monarca e em nome de seu Deus. A gente também vai falar um pouco sobre a retórica dos espanhóis na conquista da Mesoamérica. O texto histórico Posições Maravilhosas, ele fala sobre a carta de Colombo a Luís de Santarém, na sua primeira viagem. A gente pode analisar, com esse texto, a forma de abordagem e dominação utilizada pelos colonizadores. A primeira tática que eles usam é o formalismo. Tem um trecho, da carta do colono que ele mesmo explica um pouco, não explica, mas ele fala sobre esse formalismo. Vou ler agora. A exibição do estandarte real, nos primeiros momentos depois do desembarque de Colombo, assinala a formalidade da ocasião e designa oficialmente o soberano em nome do qual são executados seus atos discursivos. Então, esses atos formais, eles consistem na exibição de estandarte, de testemunho de outros indivíduos, de que aquelas terras agora pertencem ao rei e à rainha. Além do ato formal, tem também os atos linguísticos, que eles fazem uso da fala para tomar posse. E tudo é registrado pelo escrivão, para a segurança mesmo. Então, eles
tanto os atos formais quanto os atos linguísticos, tem sempre um escrivão anotando tudo, descrevendo tudo que aconteceu, tudo que foi falado. Esses atos formais linguísticos, eles beneficiam os colonizadores, porque é o seguinte, atos linguísticos, então utiliza a fala, né? Atos formais também utilizam objetos. Nem a fala dos espanhóis, nem os objetos utilizados nos eventos, né? São conhecidos pelos nativos. Então, os nativos não entendem não entendem o que é aquela cruz, o que é aquele estandarte, não entendem o que o espanhol está falando. Então, eles não conseguem contestar. Eles não conseguem se manifestar e falar, olha, isso aqui eu não gostei, não curti, não vou aceitar, sai da minha terra. Eles não conseguem, eles não sabem o que estão acontecendo, não sabem nem que é uma tomada de posse. Então, esses atos linguísticos, os espanhóis nunca não estavam preocupados com a compreensão dos indígenas, mas sim com formalidade mesmo. Tem outro trecho que é do Greenblatt, que ele fala no Possessões Maravilhosas sobre essa indiferença com a compreensão dos indígenas, que é sua completa indiferença para com a consciência do outro. As palavras são um sistema fechado, tão fechado como o silêncio daqueles cuja objeção poderia desafiar ou negar a proclamação que formalmente, mas apenas formalmente, considera a possibilidade de contestação. Então, assim, não era para os indígenas. Então, para quem que era essa carta, esse documento falando sobre a tomada de posse? Eram para outros países da Europa. Então, quando algum país da Europa tentasse reivindicar as terras ou até mesmo invadir, eles apresentavam um documento. Era para falar mesmo de que a coroa espanhola já tinha posse daquelas terras para os europeus, não para os nativos. Outra ferramenta também que foi utilizada por eles foi o imperialismo cristão. O imperialismo cristão é uma retórica utilizada pelos colonizadores para justificar o sofrimento dos nativos e os atos violentos dos colonizadores. Ele consiste no discurso de que, para salvar os indígenas, eles precisam, né, perder seus tesouros e almas. Então, para o indígena ser salvo, ele precisa lá perder o dinheiro. O dinheiro vai para quem? Para os conquistadores. As trocas econômicas, elas sugerem que a escravização vai libertar a alma do índio, que é como se fosse, né, pagar um pecado. Então, eles trocam mercadorias pela liberdade, né, pelo índio. E aí, na cabeça dos colonizadores, acaba sendo um ato de bondade. Eu estou aqui trocando a minha mercadoria e pegando esse índio para, no final, na hora do julgamento final, eu salvar a alma dele. Então, aqui eu estou salvando a alma do índio. Tem outro trecho também do Greenblatt que ele fala: a transação econômica, tal como Colombo a concebe, será feita pelo bem das almas dos escravizados. Os índios são permutados por animais para que se convertam em seres humanos. Essa transformação não os alforriará, apenas fará deles excelentes escravos. No entanto, terão alcançado a liberdade espiritual. Então é isso, imperialismo cristão. Eles fazem tudo ali pensando que estão salvando os índios, mas não estão. Estão só escravizando mesmo e tomando a terra deles. Outro ponto também que é bom a gente analisar, né? É a visão que os colonizadores possuem dos nativos. Porque no primeiro momento que o Colombo descreve eles, descreve como sendo pessoas violentas e bárbaras, selvagens mesmo, que é difícil de tomar rédea. Mas depois de algumas visitas, ele muda a visão e começa a descrever eles como tímidos e inocentes e medrosos. Tem agora uma descrição do Colombo, da carta, que ele fala: não tem ferro, não tem aço nem armas, e também não são feitos para usá-las. Não porque não tenham um belo talhe e boa estatura, mas porque se mostram maravilhosamente tímidos. Tem uma partezinha que o Colombo descreve quando eles chegam, de que os nativos ficam com tanto medo dos colonizadores que eles se escondem e nem protegem a própria prole. Então, a visão deles é sempre assim, de superioridade para com os indígenas. Então, ou os indígenas são bárbaros e violentos e selvagens, ou eles são tímidos e covardes, né? Nunca tem, assim, meio termo. Sempre pra falar de que
quase não são gente, né? Praticamente isso. É essa a visão do colonizador que tem dos nativos. Bom, se você gostou do vídeo, se você se interessou pelo assunto, a gente trouxe aqui pra você um texto base ou um texto que vai te ajudar um pouco mais nesse assunto e vai te ajudar a entender melhor o texto. O livro chama História Verdadeira da Conquista da Nova Espanha. Foi um texto escrito por Bernal Díaz de Castillo, que foi um soldado, cronista e conquistador. Foi muito participativo no processo de conquista do México no século XVI. Fez viagem com grandes conquistadores como Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva e Hernán Cortés, sendo esse último o personagem principal, podemos dizer assim, do livro. Esse é uma narrativa escrita em primeira pessoa, é um livro dividido em 214 capítulos, mas calma, porque são capítulos de 5 ou 6 páginas cada um. E a parte que nos interessa aqui é do capítulo 25 ao capítulo 30, então fica uma leitura mais tranquila, menos carregada. Esse é um livro muito repleto de informações, é um livro que ele fala no começo do capítulo 25, quando Castilho está descrevendo a chegada na ilha, ele descreve quantos dias Cortés demorou para chegar depois dos primeiros navios terem chegado. Ele fala de onde saiu cada navio, quem foi o capitão de cada navio, quantas galinhas eles roubaram dos povos indígenas quando eles chegaram lá, quem foi o mandante do ataque aos povos indígenas na chegada deles lá, qual foi a reação do Cortés quando ele chegou e... Enfim, esse é um texto muito cheio de informação, um texto muito legal, um texto que te ajuda a entender melhor e te ajuda a saber mais sobre o assunto. E para não dar muito spoiler aqui, eu vou encerrar falando uma coisa muito interessante sobre esse texto também, que é o título dele. A História Verdadeira da Conquista de la Nueva Espanha traz preso em si o desejo que Castilho teve de passar para o leitor que o texto que ele estava escrevendo era o correto e os outros não. Era ele quem estava escrevendo como aconteceu o processo de conquista. Eu acho isso muito legal, porque ele passou do começo ao final do texto tentando convencer o leitor de que aquela era a versão certa. Mas enfim, para finalizar, a gente conclui que talvez para pessoas leigas esse não seja o texto mais recomendado. Mas se você é uma pessoa que já pesquisa sobre o processo de conquista e colonização, é um texto muito rico de informações e que te ajuda a entender melhor a versão dos colonizadores, a visão dos colonizadores. Mas ao mesmo tempo é um texto que te permite ter uma visão mais crítica sobre esse processo, de como foi feita a conquista e colonização, de o quanto foi violento e o quanto os nativos foram tratados de uma forma desumana. E é isso. A gente espera que vocês tenham gostado.